Olá, você que está me ouvindo. É um prazer falar com você. Hoje eu assisti a um vídeo no YouTube do canal Liberdade Masculina, em que ele comenta algo que ele denomina de cornosservadores, que é simplesmente um grupo de homens que defendem a permanência de valores e de uma vida baseada no tradicionalismo. É nesse sentido que o Liberdade Masculina faz as suas colocações, né, sobre o tema. Bem, primeiramente eu queria esclarecer que esse vídeo não é uma crítica ao vídeo do Liberdade Masculina. Eu não estou aqui contradizendo aquilo que ele disse no vídeo, mas eu apenas vou fazer alguns comentários que eu acho necessários e que, de certa forma, podem até complementar aquilo que ele disse no vídeo. Bem, eu concordei com algumas coisas que ele falou, mas, no entanto, eu acho que ele esqueceu de falar algumas coisas que o tema evoca, né? Que quando você fala sobre conservadorismo, sobre tradicionalismo, você precisa mencionar outros aspectos além da experiência concreta, né, de vida, da experiência de vida concreta. Eu creio, portanto, que a minha consideração negativa sobre o vídeo é esta. Então, vamos pontuar algumas coisas que o Liberdade Masculina disse a respeito dos chamados, aliás, do que ele chamou e do que ele chama de cornosservadores. Então ele fala que os cornosservadores, eles querem conservar um estilo de vida tradicional. Ele inclusive os denomina de tradicionalistas, que é um termo meio complicado de se discutir, porque geralmente o que está na literatura sobre o assunto é o termo conservadores ou conservadorismo. Mas enfim. E aí o que acontece? O Liberdade Masculina, ele diz que basicamente esses homens, né, esse grupo de homens defende o estilo de vida tradicional, mas eles se deixam levar por certos hábitos que já fazem parte do modus operandi da modernidade, como, por exemplo, se relacionar ou até mesmo firmar um casamento com mulheres que teve muitos parceiros sexuais e que inclusive já tem filhos, né? Então, o Liberdade Masculina, ele argumenta no sentido de que o fato de você defender os princípios tradicionais e você casar com mulheres que já tiveram muitos parceiros sexuais ou que já possuem filhos de outros homens é algo contraditório, né? E que deixa o sujeito numa situação de certa forma incongruente com aquilo que ele defende. Nesse ponto eu concordo com Liberdade Masculina. Eu também considero que não é uma coisa muito positiva você se relacionar com mulheres que já tiveram muitos parceiros, ou até mesmo você casar com mulheres que tiveram muitos parceiros e que já possuem filhos. Esse ponto eu concordo com ele.
No entanto, qual é o grande equívoco? Aliás, né, eu não vou dizer nem equívoco, mas na verdade, qual é o grande esquecimento que ele teve ao falar sobre esse assunto? É não ter aprofundado a questão política, né, sobre o conservadorismo ou o tradicionalismo. O que acontece? Quando a gente fala de conservadorismo ou de defesa dos valores tradicionais, né, dos princípios tradicionais, a gente, claro, consultando a literatura sobre o assunto, e geralmente essa literatura ela vai estar enquadrada dentro da ciência política, você vai entender que o conservadorismo, ou até mesmo o neoconservadorismo, atualmente, ele é uma ideia, né? Ou seja, o conceito, a teoria, são ideias, digamos assim, um conjunto de ideias que servem como uma espécie de resistência ao progressismo, né? O progressismo, ou até mesmo o esquerdismo, que é hegemônico hoje na cultura da maioria dos países ocidentais. Então, o conservadorismo, o tradicionalismo, ele surgiu, sobretudo a partir da segunda metade agora do século XXI, o chamado neoconservadorismo, ele surgiu justamente como uma resistência, né, como um combate ao progressismo e as ideologias esquerdistas, como o feminismo, o gaysismo e, de certa forma, a infiltração marxista da cultura ocidental. Não mencionar esse aspecto é algo completamente algo assim completamente errado. Você não pode esquecer de mencionar isso quando você vai falar sobre esse tema, né? Então, o que acontece? Portanto, a minha linha de raciocínio é o seguinte: eu creio que o tradicionalismo, o conservadorismo, mais do que ser apenas uma defesa de um estilo de vida baseado em valores herdados historicamente da família, né, de princípios tradicionais, hoje se torna uma ideia que precisa ser defendida politicamente, né, porque essa digamos assim, essa questão de o sujeito não, de certa forma, se relacionar com mulheres que já possuíram muitos parceiros sexuais e que possuem filhos, é um resultado justamente do progressismo, né? Do feminismo e da libertação sexual da mulher. E a ideia, do ponto de vista político do conservadorismo, ele vem justamente para resistir, né? E para competir do ponto de vista cultural, né? De ação cultural, com o feminismo e as ideias esquerdistas. Eu acho que nesse aspecto, a defesa do tradicionalismo, seja ela exercida por caras que se relacionam com essa espécie de mulher ou não, é algo válido. Porque toda essa digamos assim, toda essa facilidade de você acabar se enquadrando dentro da categoria de gados, né, de homens gados, advém do sucesso que o esquerdismo obteve na cultura dos países ocidentais. E o Brasil, inclusive o Liberdade Masculina, ele diz que a cultura brasileira, ela não carrega fortemente valores
europeus, né, valores tradicionais europeus, algo que eu discordo, porque a cultura, quer dizer, o tecido, digamos assim, cultural brasileiro, ele é ocidental. Então a ideia de formação matrimonial, né, de religião brasileiros se originam no Ocidente, né, do Ocidente. Eles são basicamente herdados do Ocidente. Então, portanto, o Brasil se enquadra sim dentro dos países que possuem tradição ocidental e, portanto, possuem valores baseados, né, no cristianismo, né, no direito romano e no conservadorismo, né? Portanto, eu esclareço que eu concordo com liberdade masculina em quase tudo que ele cita ali, né? Que ele fala ali. Mas ao ele esquecer dessa questão mais profunda, que é a questão política, de disputa de narrativas na sociedade moderna, eu acho que ele acabou esquecendo de mencionar esse aspecto. Eu também não sei qual é a opinião dele sobre isso, né? E aí ele cita o exemplo, algo interessante também, que ele cita o exemplo do Eduardo Bolsonaro, que se casou recentemente, que a mulher dele fez um ensaio sensual. Enfim, isso também é algo criticável, mas isso cabe mais à comunidade MGTOW, a galera que tem uma relação mais profunda com o Red Pill, né? Eu não sou um MGTOW, digamos assim, tradicional, um MGTOW que segue de certa forma as ideias de Red Pill de modo fechado, né? Eu de certa forma ainda estou estudando sobre o assunto, então ainda não tenho uma opinião muito formada, mas basicamente é isso que eu queria falar nesse vídeo, coisas que eu acho importante comentar sobre esse assunto, certo? Então, por esse vídeo é só. Valeu! Olá, você que está me ouvindo. É um prazer falar com você. Hoje eu assisti a um vídeo no YouTube do canal Liberdade Masculina, em que ele comenta algo que ele denomina de cornosservadores.